Fala pessoal, é, vamos aí para a nossa revisão, né? Hoje a gente vai ver aqui, vamos iniciar com a República Velha, tá? O início aí do nosso período republicano, né? Pós-monarquia. Então a República ela vai ser dividida em dois períodos, né? A República da Espada, que é os dois primeiros presidentes do Brasil, e depois entra aí a República Oligárquica, né, que é o período em que os grandes proprietários de terra vão governar o país. E aí esse período ele vai se estender até o governo aí de Getúlio Vargas. Então vamos começar com a República da Espada. A República ela é proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele vai ser o nosso primeiro presidente do Brasil, tá? No caso, após a saída, né, a deposição de Dom Pedro II, assume aí como primeiro presidente do Brasil o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que governou aí apenas por 9 meses, renunciando e assumindo aí o seu vice Floriano Peixoto. Tá? O fatos aí importantes, né? A gente tem a separação de Estado e Igreja. O Estado no período imperial tinha como religião oficial a Igreja Católica, né? Então, com a República muda-se um pouco a questão da Constituição brasileira. Nós vamos ter uma Constituição, então separa-se Estado e Igreja, né? Vamos ter o casamento civil, o Estado laico, tá? O Código Penal brasileiro, né? A primeira Constituição, que é de 91, muito parecida, né? No caso aqui, o próprio ponto fala, ele ressalta que é semelhante ao modelo norte-americano. A divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Antes nós tínhamos essa divisão, porém constava aí o poder moderador junto, né? Onde o imperador ele tinha influência sobre os demais poderes. Então agora o poder moderador ele não existe mais. O presidencialismo vai vigorar no Brasil como forma de política. A questão do federalismo também, né? O presidencialismo vai vir junto com o federalismo. O Brasil, no caso, vai se chamar República Federativa do Brasil, tá? Então aí o nosso princípio, né, de governo republicano no Brasil. O segundo presidente a assumir o cargo vai ser o Floriano Peixoto. No caso, ele era o vice do Deodoro da Fonseca. O porquê da renúncia de Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca, como militar, ele passou a governar com mãos de ferro, né? E isso não agradou muito os políticos brasileiros, nem a sociedade brasileira. Porque, no caso, o Dom Pedro II, quando como ele era uma monarquia, então ele concentrava muitos poderes em suas mãos. Então, o Deodoro da Fonseca, quando ele assume, ele vai manter uma postura ainda muito centralizadora, e isso vai desagradar aí os políticos e a sociedade brasileira. Onde, devido a essa pressão, ele renuncia, assumindo aí o Floriano Peixoto, né, que seria o seu vice, e após o governo Floriano Peixoto, aí termina a República da Espada e começa a República Oligárquica. Fatos importantes do período de Floriano Peixoto: nós vamos ter algumas revoltas, sendo que essas revoltas, algumas delas tinham até o cunho monarquista, né? O
Alguns queriam a volta da monarquia. Então a gente vai ter a revolta armada no Rio de Janeiro, tá? Que vai dar-se início a partir da Marinha Brasileira, e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Tá? Nós vamos ter essas duas revoltas, e aqui um jornal da época, né, falando da revolta armada. Tá? A revolta, está aí o título até do Jornal do Brasil: Revolta Esmagada, ministros militares exigem do presidente munição rigorosa. Tá? Então, o que foi aí a revolta armada? Né? Aconteceu em 1891, foi a primeira revolta, grande revolta da República Brasileira. Ela deu-se início no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Pela questão do seguinte: o presidente, ele fechou o Congresso, né? Então, onde eu falei para vocês que o Deodoro, ele tinha essas atitudes, né, muito centralizadoras. Então ele não queria, talvez por ser militar, ele não dava abertura política aos demais representantes da política brasileira. Então ele queria governar com mãos de ferro, onde você não dá espaço para as pessoas entrarem e participar da política brasileira. Então, onde o governo do Deodoro da Fonseca ele teve muita pressão externa por conta desse excesso de controle em suas mãos, onde levou até a renúncia dele, né, assumindo o vice-presidente Floriano Peixoto. Então a gente vai ter como exemplo disso, né, um primeiro presidente, o início de república, não agradando muito a sociedade brasileira e tampouco as próprias Forças Armadas, né, que a Marinha, no caso, ela se levantou em armas contra o novo governo. Tá certo? Então, mas como toda revolta da história do Brasil, o movimento vai ser sufocado, tá? Então, aí algumas fotos, né, do período da revolta armada, né? Tá aí como o navio, né? Um dos navios que participaram da revolta. Tá aí algumas figuras da época. Os canhões utilizados no período. E segundo aí a revolta federalista, ou revolta armada, né? Eclodiu em fevereiro de 1893 no sul do país, tá? Instabilidade política, tá certo? A gente tinha um governador no Rio Grande do Sul, tá? Que era chamado de Júlio de Castilho, tá? Então a gente vai ter ali um atrito naquela região, na região sul, tá certo? E a partir aí os federalistas, tá? Eles vão entrar em choque contra contra o governo, né, de Júlio de Castilho. Essa não vai pegar só a região do Rio Grande do Sul, né? Ela vai se estender para Santa Catarina e Paraná. Então, quer dizer, a região sul em si vai fazer parte da Revolução Federalista. Então, tá aí os membros da Revolução. Tá? E no caso aqui, o resultado, né, da Revolução Federalista vai ter uma guerra civil, tá? E os revoltosos vão acabar sofrendo uma derrota, e o Júlio de Castilho vai continuar no poder, né, oprimindo ali a região, oprimindo a sociedade do sul do país. Você vê bem, é legal, as vestimentas, né, bem sulista, bem gaúcho. Então, esses são aí as duas revoltas que vão ocorrer no período da República da Espada, né? E aí, terminando a República da Espada, vai dar início à República das Oligarquias. Que aí é o quê? Os militares, eles se afastam, né, e assumem agora os grandes proprietários de terra,
os oligarcas. E o interessante é que esse período, o poder da República, né, o executivo brasileiro, ele vai ficar concentrado na mão desses fazendeiros, principalmente os fazendeiros de Minas e de São Paulo. Né? A política vai normalmente alternar ali entre Minas e São Paulo, e até o período é conhecido como política do café com leite. Tá? Então, o primeiro presidente fazendeiro aí, após os militares, vai ser o Prudente de Moraes. Todos eles vão ter, vocês vão ver, né, as imagens, as fotografias. Então, Prudente de Moraes, né, o governo de Floriano Peixoto não suportou o poder dos barões de café em São Paulo e nem dos pecuaristas em Minas Gerais. Assim, Prudente de Moraes foi o primeiro governador do estado de São Paulo, foi eleito como presidente por meio de eleições civis. Ele pôs fim ao governo dos militares. Então, os militares, a partir daí, se retiram da política brasileira e assumem os fazendeiros que há tanto tempo estão tentando governar a política brasileira. Né? Até porque, se você tira um governo imperial, né, que é um governo autoritário, onde o Dom Pedro concentrava os poderes em suas mãos, não tem por que você colocar um governo militar, que vai ter a mesma situação. Né? Os militares, eles têm essa questão, né, de controlar o poder. Mas, né, os fazendeiros, nessa situação, já querendo governar o país já há muito tempo, então eles vão ter essa oportunidade. Os militares se retiram e assumem agora os fazendeiros. Então, a partir aí do Prudente de Moraes, começa a política, né, conhecida como política, está aqui na setinha, aqui, ó, política do café com leite. No caso, Minas Gerais, representante do leite, né, e São Paulo, representante do café. Fatos importantes, nós vamos ter, né, como todo esse período de início de república, nós vamos ter muitas revoltas. No caso do Prudente de Moraes, nós vamos ter a Guerra de Canudos, Revolução Federalista e o cangaço. Certo? Seu mandato terminou em 15 de novembro de 98, né? Ficou doente, e o seu vice-presidente assumiu, o médico Manuel Vitorino. Então vamos ver um pouquinho aí das revoltas. Né? O que é o cangaço? O cangaço, normalmente ele se concentra no Nordeste, ele se concentrou ali no Nordeste do Brasil, e seriam aí uma população pobre, humilde, né, que vivia ali no Nordeste brasileiro, e eram pessoas que estavam insatisfeitas com a vida, né, a vida sofrida ali, e a imposição dos fazendeiros da região, né, judiando daquela população. Aquele povo vivia numa situação muito miserável. Então, alguns grupos ali se armam, né, da sociedade daquela região ali, vão se armar e lutar contra essa desigualdade, né, contra essa imposição dos coronéis da região, dos fazendeiros da região. Então, são grupos armados que lutam por melhores condições de vida. Né? Então, a gente chama de cangaço. Onde um dos grandes representantes do cangaço brasileiro é o famoso Lampião. Na mesma situação, nós vamos ter a Guerra de Canudos, que, mesma coisa, né? A população cansada de viver sob a opressão dos fazendeiros, se levanta, né, e tenta viver à margem da República. Tá? A República ali cobrando impostos. Então, esse movimento de Canudos vai ter um líder de cunho religioso, que é o Antônio Conselheiro. A gente chama até esses movimentos que têm a pegada religiosa de movimentos messiânicos. Então, o Antônio Conselheiro, ele vai liderar, né, com todo um critério religioso,
Então, ele vai liderar esse povo, tá? E para tentar viver livre da opressão da República, livre da opressão dos impostos, livre da opressão dos fazendeiros. Então, ele vai tentar criar uma comunidade, né, que é a comunidade de Belo Monte, na região de Canudos, na Bahia, e até que os fazendeiros da região, perdendo mão de obra, porque todo mundo estava querendo ir morar em Belo Monte, né? E aí os fazendeiros entram em contato com o governo para tentar derrubar a região de Canudos, derrubar o vilarejo de Belo Monte, né, por meio de guerra, de batalha e um massacre, né, que massacrou toda aquela população que vivia nessa região. Então essa é a famosa Guerra de Canudos. Tá? Antônio Conselheiro acabou no final, né, da batalha sendo morto, né, foi decapitado e acabou aí servindo, né, de exemplo. Olha o que acontece com quem se revolta contra a República Brasileira. Então, na verdade, essa história da Guerra de Canudos foi um massacre. Uma população simples, humilde, que simplesmente queria viver em paz, acabou sendo massacrada pela República Brasileira. Então, aqui o Arraial, né, o que seria o Belo Monte, o sonho de Antônio Conselheiro, né, construiu uma região livre da opressão republicana. A República não era boa para a população, tá certo? Antônio Conselheiro, inclusive, a região de Canudos, eles tinham um cunho monárquico. Antônio Conselheiro era monarquista, ele não gostava, ele não aprovava a saída de Dom Pedro II, né? Ele não gostava da República. Então, além de ter esse cunho monarquista, também tinha um cunho religioso, tá certo? Então, a população aí dessa região de Canudos, da região da Bahia, né, como um todo mundo fugindo das fazendas e indo tentar ganhar a vida no Arraial de Canudos, no Arraial do Belo Monte. Só que a República, como sempre, veio, oprimiu, matou e destruiu toda a região. Houve poucos sobreviventes. Tem algumas cenas da batalha, fotos reais, inclusive. Não, você vê aí uma população muito humilde, viveu em casebres. Aqui o exército que destruiu a região. As fotos são antigas, então elas são bem borradas, mas dá para vocês terem uma noção aí o que foi o massacre de Canudos. Pessoas mortas, no caso, o pessoal simples. Alguns sobreviventes. Aqui foi bem no final da batalha. Essa foto aqui, ela é o que restou da população que sobreviveu. A maioria mulheres e crianças, poucos homens. A maioria dos homens estavam em batalha e morreram em batalha. Aqui o que sobrou da igreja que Antônio Conselheiro mandou construir. Igual eu falei para vocês, a Guerra de Canudos teve um cunho religioso, então a gente chama de movimento messiânico, né, que é a oposição à República e tem um cunho religioso junto. Aqui o corpo de Antônio Conselheiro, antes de ser decapitado, antes de arrancar a cabeça dele. Já morto, ele morreu no final do conflito, né? Ele não comia mais, ele passou a não comer mais, ele morreu basicamente de fome. E o próximo presidente aqui, o Campos Salles. Tá? Campos Salles, presidente da República, nasceu em Campinas, São Paulo, né? Tinha 57 anos quando assumiu a presidência. Implementou a política dos governadores. Eu vou explicar para você já o que foi a política
dos governadores, tá certo? Então tá aqui só para vocês poderem entender mais ou menos o que foi a política dos governadores. Ó. Aqui era o seguinte, as esferas elas iam se apoiando, tá? Por meio de favores, de verba, de dinheiro, e com esse apoio você começava pela esfera local. Nessa época, gente, os fazendeiros, né, nas regiões de todo o Brasil, eles tinham muita influência. Tá? Então o fazendeiro ele chegava nos seus camaradas e falava: ó, você vai votar em quem eu quero. Então aquela população acabava que tinha que votar naquele cara. Por quê? Porque senão o fazendeiro iria oprimir esse indivíduo. Então o chegava lá: ó, eu quero que vote em tal prefeito. E aí o camarada ia lá e votava nesse prefeito. Tá certo? Esse prefeito, por sua vez, chegava no coronel, no fazendeiro. Vamos associar, toda vez que eu falo coronel, é o fazendeiro no caso, né? Eles tinham esse título, coronel. Então, o prefeito ia lá: ó, eu quero que o povo dessa região, eu quero que você faça que o povo vote em tal governador. Aí o coronel ia lá: ô pessoal, vocês votaram no meu prefeito, mas agora vocês vão votar também nesse governador. Então os camaradas iam lá, votavam em tal governador. Os governadores, por sua vez, escolhiam tal prefeito, tal presidente. Então, acabava que sempre vencia quem o presidente queria, quem os governadores queriam, quem os prefeitos queriam. Não existia democracia. Por quê? Porque os representantes políticos obrigavam o povo a votar em quem eles queriam. Tá certo? Então a gente chama isso de política dos governadores. Em troca, você vai ter, no caso, o prefeito. O prefeito apoiando o governador que venceu, esse governador vai dar verba para esse prefeito. E, no caso, o governador, ele apoiou tal presidente, então o presidente também vai mandar verba para esse governador, que, por sua vez, vai mandar verba para o prefeito. E que, por sua vez, o coronel também vai ter os seus favores. E o único que sofria e não ganhava nada era o povo. Tá certo? Então, gente, isso aí foi basicamente uma falta de democracia. Na verdade, o povo era obrigado sempre a votar nos políticos que o prefeito queria, que o governador queria, que o presidente queria. Então, o voto ficava sempre naquele mesmo pessoal ali, nunca mudava. Tá certo? Então, essa é a famosa política dos governadores. Rodrigues Alves vai ser o nosso próximo presidente, 1902, 1906. Assumiu no lugar do Campos Salles, tá certo? Ele era de Guaratinguetá, paulista, tá? Aqui do interior de São Paulo. Quinto presidente da República, assumiu com 70 anos e tinha como vice-presidente Delfim Moreira, que vai assumir após ele falecer. Tá? Fatos importantes: a revolta, mais uma revolta, famosa revolta da vacina, tá, gente? Então, outra coisa também que foi a questão econômica, né, do seu governo foi o ciclo da borracha, tá certo? E o interessante é que a gente tem até uma expansão territorial no governo de Rodrigues Alves, que é a aquisição da região do Acre, tá certo? A gente vai adquirir a região do Acre. Muitos vão falar, mas a região do Acre não teve muito sentido e tal, mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, o ciclo da borracha, nesse período aqui, a borracha tinha um alto valor de mercado, um alto valor de venda, né, no mercado estrangeiro. Então, como o Brasil era um fornecedor de matéria-prima, e a borracha fazia parte desses produtos. E a região do Acre, ela tem uma grande extensão de seringais.
e os seringais, vocês tiram, né, extrai o látex, né, e a partir daí você fabrica borracha. Então, na verdade, foi nesse intuito. Porém, esse ciclo da borracha durou um período muito curto, tá certo? Então, acabou que não compensou, né, essa aquisição territorial. Então, vamos ver aí um pouco da revolta da vacina. Deixa eu voltar aqui, que eu já vou explicar o convênio de Taubaté. A revolta da vacina, gente, foi o seguinte. Principalmente a capital do Brasil nesse período era no Rio de Janeiro. Não é igual hoje, que é em Brasília, tá certo? Então, a capital era no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma região que você não tem um saneamento básico muito adequado. Então, ali começou a ter surtos de doença, tá certo? Varíola. E para conter esse surto de doença, o presidente Rodrigues Alves, ele chama o sanitarista Oswaldo Cruz, que é um nome famoso na história do Brasil, tá certo? E Oswaldo Cruz, ele cria, né, uma vacina para conter essas epidemias. Só que, em vez do governo criar uma campanha de vacinação, não. Simplesmente foi obrigado a vacinar a população. A vacina ela foi imposta. Então, muitos começaram a falar que quem tomasse a vacina ia morrer, né, queria ficar doente, porque o presidente queria matar os pobres, tá? Para limpar o Rio de Janeiro. Então, essa mentira caiu no ouvido da população e a população se levantou em armas no centro do Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória. Tá? O resultado, lógico, você tem incêndios, você tem bondes derrubados, você tem lojas depredadas, etc. Né? Só que aí o governo federal, Rodrigues Alves, acabou revogando a obrigatoriedade da vacina e aí sim fez uma campanha e a partir da campanha você vai conscientizar a população, né, e não obrigar o cara a se vacinar. Você vai conscientizar o cara ir lá e se vacinar. Convênio de Taubaté também é importante porque é o seguinte, nesse período, se vocês observarem, né, a fonte do Brasil de renda é o café. Só que o preço do café, o preço sobe, o preço desce, tá certo? E nesse período aqui, o Brasil produziu muito café. E o que acontecia? Quando você tem muito produto, o preço cai. E se o preço cai, às vezes o indivíduo ele vai à falência. Então, o governo federal, passou a comprar esse café, tá certo? Compraria o que sobrou, aí aumentaria o preço no mercado externo. Se você tem menos, o preço sobe. Então o governo comprou o que sobrou e simplesmente atirou fogo, né? Jogou fora. Por quê? Para manter os fazendeiros vivos economicamente. Tá? Porque se tem muito café, o preço ia despencar. Como é que o fazendeiro ia viver? Então, gente, isso aqui é só para vocês perceberem que como que o governo sustentava os fazendeiros. A população não, a população vivia na miséria. Tá? Então, o governo ele sustentava os fazendeiros. Então, ele comprava o produto dos fazendeiros e queimava, jogava fora sacas e sacas de café sendo queimadas, toneladas e toneladas de saca de café. Para quê? Para manter a economia e os fazendeiros do Brasil vivos. Tá certo? Então, esse é o famoso convênio de Taubaté. Aqui um pouquinho da revolta da vacina, né? Charges da época. Isso aqui é uma charge do período 1904. Né? Se vocês observarem que esse aqui seria o sanitarista Oswaldo Cruz.
obrigando a população a se vacinar, tá certo? É uma charge da época. Essa charge também é muito famosa, né? Essa lança aqui é como se fosse a agulha da seringa, né? Vacinando a população obrigada a se vacinar. Né? Bonde derrubado, ó. Isso aqui é a população se rebelando. Aqui é um pouquinho do centro do Rio, a população aqui, ó, no caso, fazendo barricada. Aí você vem a polícia, vem o exército, entendeu? Foi uma bagunça na época. Esse é o centro do Rio de Janeiro. Aqui, no caso, a aquisição da região do Acre, né? Então, realmente, na época, valeu a pena por conta da borracha, do ciclo da borracha, mas logo, em muito pouco tempo, o ciclo da borracha acabou. Então, acabou que não foi vantajoso adquirir a região. Aqui, algum pessoal extraindo, né, borracha no meio da selva. Aqui, ó, que mostra bem como que faz a extração do látex, né? Você faz esses cortes na seringueira, ó. Não mata a árvore, né? Você pode depois aproveitar de novo, usar novamente a árvore. Aí você coloca esse copinho embaixo, então vem escorrendo o látex e aí você vai extraindo ali a borracha. 1906, 1909, presidente Afonso Pena, o sexto presidente, tá? Nasceu em Santa Bárbara, Minas, então tá aí, igual a gente já tinha falado, é República Café com Leite, São Paulo, Minas. Sumiu com 59 anos. Valorização do café, tá certo? Convênio de Taubaté em pé, né? O governo compra o café que sobra, atia fogo, joga fora, tá certo? Gasta o dinheiro público para sustentar os fazendeiros. Aí aqui realmente no governo dele foi assinado, tá? O convênio de Taubaté. Ele morre, né? Ele não termina o período presidencial dele, tá certo? E vai assumir aí o Nilo Peçanha, dando continuidade ao mandato. Vai de 1906 a 1909. Assume após a presidência do Afonso Pena, encerrou seu mandato em 1910 como sétimo presidente da República. Nada assim muito importante, ele simplesmente terminou o governo. Assume o Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. Tá? Ele, um pouco diferente dos outros, que era Minas, São Paulo, ele é do Rio Grande do Sul, tá certo? Empossado com 55 anos. No seu governo, nós vamos ter a revolta da Chibata, tá, gente? O que foi a revolta da Chibata? A Marinha Brasileira, de novo a Marinha Brasileira, tal como a revolta armada, que nós vimos lá no começo, se rebela contra o governo. Só que dessa vez era o seguinte: os marinheiros, eles sofriam muitos castigos físicos na época, né? A marinha era muito rígida. E então eles vão se revoltar, tá, contra essa opressão dentro do regimento e inclusive vão tomar navios, vai inclusive apontar os canhões, né, os canhões dos navios vão ser apontados para a cidade do Rio de Janeiro e no caso ele correu o risco da cidade do Rio ser bombardeada, tá certo? O presidente, né, o Hermes da Fonseca, ele faz um acordo com os marinheiros que vai acabar com os castigos físicos, etc. Só que, na verdade, quando os marinheiros se rendem ali, né, então tá bom, vamos cumprir o acordo, acaba que o acordo não o governo continua maltratando os marinheiros, o governo continua batendo nos marinheiros e os líderes acabam sendo presos, né? E acabou que o governo não cumpriu com o que prometeu.
E também nós vamos ter a Guerra do Contestado, tá certo? Que também foi ali na região do sul do país. Tá? Então tá aqui a revolta da Chibata, os marinheiros, né, se rebelando. João Cândido foi o líder, tá, dos marinheiros. Então tá aí, ó, João Cândido. E por fim aí a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, gente, também foi um movimento messiânico, tá certo? Nós vamos ter o monge José Maria, tá? Qual foi o marco da Guerra do Contestado? Conformados com a morte, né, da República, do líder, né, esse José Maria, ele vai ser morto na região do Contestado, na região lá do sul do país, até aqui. Por quê? Aquela região é uma região pobre, tá? Só que era uma região visada. Essa linha de trem, ela ia passar na região do Contestado, e essa linha acabou desapropriando muitas propriedades naquela região de Santa Catarina, tá? Então desapropriou muitas casas, a pessoa muito humilde foi sendo desapropriado para a construção dessa ferrovia, né? Que era em parceria com uma empresa inglesa. Ela ia se chamar Brasil Railway Company. E a população, coitada, que já vivia na miséria, acabou perdendo terras, acabou perdendo suas casas para a construção da ferrovia. E isso gerou uma insatisfação naquela região, né, gerando a Guerra do Contestado. Então tá aí, ó, sempre as ferrovias, né? E aí, mais uma vez, o governo, o exército brasileiro foi mandado na região para poder conter a população, né? Agora, aí a gente fica naquela situação, né? Não tem como apoiar o governo, porque era uma população pobre, fome, miséria, e ainda perde a casa, é óbvio que você vai se rebelar contra o governo. Então tá aí, ó, o exército. E o exército nessa época matava mesmo, gente. Chegava, quem tivesse à frente levava tiro. O exército brasileiro. Foi a primeira vez que se usou avião em batalha, né? Foi na Guerra do Contestado. Então tá aí um avião na época, né? Para bombardear o povo. Então tá aí, ó. Esse é o tipo de gente que o exército matava. Ó. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, ó, população humilde, né, sendo massacrada pelo governo. Venceslau Braz, tá? 14 a 18. Venceslau assume, toma posse, vice-presidente do seu mandato, Marechal Hermes da Fonseca. Ele foi o 9º presidente do Brasil, eleito pelo Partido Republicano Mineiro. Então, Venceslau Braz vem por Minas Gerais. Ele pegou aí a divisão do território do estado do Paraná e Santa Catarina, que é o resultado da Guerra do Contestado. Né? Nós vamos ter uma divisão ali dos dois estados. E ele foi o presidente que introduziu o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Por que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial? Porque submarinos alemães acabaram atacando, né, navios brasileiros, e aí obrigou o Brasil a entrar na Primeira Guerra Mundial. Não enviamos soldados, enviamos missões médicas e tal, e o Brasil ele não mandou soldados, não mandou tropas. Né? O Brasil, na verdade, não tinha nem competência e nem armamento próprio para enviar tropas para a guerra. Mas aí a gente acabou enviando missões médicas, né? É importante realçar que nesse período aqui nós vamos ter 2 blocos, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. No caso, o Brasil entrou ao lado da Tríplice Entente, né? Do lado da Inglaterra, da França. Então tá aí, ó, o Brasil em estado de guerra.
né, lá, torpedeado um navio brasileiro. Então, acabou que o Brasil foi realmente obrigado a entrar na Primeira Guerra Mundial. Aqui o presidente Venceslau Braz assinando a declaração de guerra, né, outubro de 17, a guerra durou até 1918. Aqui os médicos que foram enviados, né, para a Europa, né, um navio. Na verdade, esses navios aqui, eles foram torpedeados. Não, esse atuou no caso. Esse aqui foi torpedeado, foi o que foi torpedeado. Esse aqui, ele atua, ele leva os médicos para ajuda lá na Primeira Guerra Mundial. O Bahia também levou. Aqui, ó, se vocês olharem, isso aqui não é soldado, gente. Eles estão fardados, mas isso aqui é missão médica. Se vocês olharem aqui no braço deles, ó, a cruz vermelha, tá? Delfim Moreira. Esse aqui é de Cristina, tá? Minas Gerais. Cristina aqui do lado. Teve um presidente daqui da nossa região, que é o Delfim Moreira, tá certo? Esse aqui, gente, era o seguinte, nesse período, né, no final aí da 19, 20, nós vamos ter, na verdade, durante a guerra, em 1917, a Rússia, ela se retira da guerra por causa de uma revolução, a Revolução Comunista. E o comunismo, ele não se dá com o capitalismo. Então, a partir do nascimento do comunismo, nós vamos ter intrigas entre capitalismo, comunismo, tá certo? E aí, no caso, o Brasil, né, ele sempre aliado dos Estados Unidos, em questão de política, etc., acaba o Brasil ficando ao lado dos Estados Unidos capitalista, tá certo? Contra qualquer tipo de comunismo, né, que venha prejudicar a nossa política. Então, o Delfim Moreira, ele tenta expulsar qualquer tipo de resquício comunista que vá se implantar no Brasil. Então está aqui, inclusive, destacado, né, expulsou estrangeiros que fundaram o Partido Comunista, tá? Principalmente nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, terminou em 1919 e foi o 10º presidente da República. Epitácio Pessoa, 19 a 22, tá certo? Advogado, 54 anos, tá? Ele participou, né, do Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? Vou explicar para vocês. No final da Primeira Guerra Mundial, as potências, né, os países que venceram, eles impuseram, né, duras penas aos derrotados, aos perdedores, no caso a Alemanha, Turquia, Império Austro-Húngaro. Então isso ficou estabelecido no Tratado de Versalhes, e no caso aqui o Brasil participou, né, da assinatura desse tratado com o presidente Epitácio Pessoa. No seu governo, nesse período, né, nós vamos ter a famosa Semana da Arte Moderna, tá? Que traz o modernismo aqui para o Brasil. Nós temos algumas revoltas contra o governo, contra esse estilo do governo, tá? Que é o governo café com leite, esse poder na mão dos fazendeiros. Nós vamos ter grandes revoltas, e uma delas é a famosa revolta do Forte de Copacabana, né, que o exército brasileiro, principalmente os praças, né, soldado, cabo, sargento, principalmente sargento, eles vão se rebelar contra o governo, eles vão querer uma abertura do governo, né, tirar que esse governo seja mais democrático e mais para o povo, e não que fique só na mão ali dos fazendeiros. Então tá aí um cartaz da Semana da Arte Moderna de 1922.
um exemplo, né, no caso aqui de arte moderna, famosíssimo esse quadro, esse também, né, representando a diversidade cultural e racial brasileira. Aqui os fundadores da Semana da Arte Moderna. Arthur Bernardes, esse aí o próximo de 22 a 26, advogado, se tornou presidente aos 47 anos, de Viçosa, Minas Gerais. Fatos importantes, nós vamos ter aí novamente, por parte de militantes das Forças Armadas, né, a famosa coluna Prestes, que está aí mais uma vez, soldados insatisfeitos com o governo, liderados por Luiz Carlos Prestes, se levantando, né, contra o governo. Então, mais uma vez, o Exército lutando contra esse governo opressor. Só que um detalhe, esse Luiz Carlos Prestes, depois ele vai acabar se tornando assim um comunista, né? Então, no governo Vargas, essa figura vai aparecer novamente aí na história do Brasil. Esses movimentos, gente, do político-militar, eles vão receber esse nome, tá certo? O tenentismo, né? Todo esse levante do Forte de Copacabana, a coluna Prestes, eles vão ser chamados de tenentismo, que é o que? São as Forças Armadas, principalmente o Exército, os praças, não os oficiais, né? Os praças, que são as patentes menores. Eles começam a se rebelar contra o governo, tá? Então a gente chama de movimentos tenentistas. Então aqui a foto da época, né? O levante do Forte de Copacabana, que são aí alguns soldados do Exército Brasileiro marchando, né? E mostrando, tentando mostrar para a população, pessoal, vamos se levantar contra esse governo que só visa os fazendeiros, né? E esquece do povo. E o resultado disso aqui, mais uma vez, é massacre, né? Nós vamos ter quase todos os revoltosos mortos, tá? Então tá aqui, ó. Os rebeldes foram cercados pelas tropas do governo federal. Após forte tiroteio em frente ao posto 3 da praia de Copacabana, somente Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes foram mortos no combate. Então esse é o resultado, né, de quem se levantava contra o governo nessa época. Aí tem a entrada do forte, né, aqui um símbolo, inclusive isso aqui é atual, tá, em homenagem aos mortos lá do levante dos 18 do forte. A coluna Prestes, igual eu falei para vocês, tá, também um movimento tenentista. Então tá aqui as tropas, né, do exército que seguiam Luiz Carlos Prestes. Isso aqui seria o percurso que eles foram passando, né, e tentando mostrar para a população, pessoal, vamos se levantar contra esse governo, né, um governo que só faz para os fazendeiros e tal. Então tá aí, eles percorreram mais de 25 mil quilômetros pelo território brasileiro. Aí os representantes da coluna Prestes, sempre tentando pegar, né, esse pessoal mais pobre, mais humilde. Só que a população dessa época, gente, era muito simples, então eles não entendiam muito bem a política brasileira. Aí, no caso, ele seria esse aqui, né, esse barbudo aqui do meio, aqui, ó. Tá? O Washington Luiz, advogado, né, presidente, em 1926. Tá? O país, óbvio, está aí, né? O Washington Luiz libertou os presos políticos dos conflitos que até então assolavam o Brasil. O país passava pelas revoluções e crises, Revolução de 24, queda da Bolsa de Nova York de 29. Então ele terminou como 13º presidente do Brasil. Tá? Tinha como vice Fernando de Melo Viana. O presidente encerrou seu mandato em 24 de 30.
Haja visto o golpe de 30 que eu vou explicar para vocês, por Getúlio Vargas. Então tá aqui o Júlio Prestes. Tá? Então aqui, gente, vamos devagar que eu quero explicar essa questão aqui entre o Washington Luiz e o Júlio Prestes. Tá? No ano de 29, o presidente Washington Luiz aponta Júlio Prestes, outro paulista, para o cargo de presidente. Tá? Só que o que aconteceu aqui? A gente vai ter uma revolução que é chamada de Revolução de 30. Por que isso? Olha só, Washington Luiz tinha que nomear agora quem? Um mineiro, tá certo? Para assumir a presidência, porque lembra a República Café com Leite, uma hora São Paulo, outra hora Minas. Então, ele apontou um outro paulista. Então, Minas Gerais ficou descontente com a situação. Os outros estados já não estavam gostando desse tipo de política. Por quê? Porque era só Minas e São Paulo, Minas e São Paulo. Então, Minas Gerais, que era a vez agora, era para apontar um presidente mineiro, Minas Gerais acabou pegando os outros estados brasileiros, tá? E começam a criar uma política contra o governo de Washington Luiz, falando que, poxa, não era para apontar Júlio Prestes como presidente, que é paulista, era para apontar um mineiro. Então, inicia-se um confronto político brasileiro. A partir daí, Getúlio Vargas, tá, lá do Rio Grande do Sul, se levanta em armas, marcha até a capital, o Rio de Janeiro, tá, com o apoio dos demais estados, inclusive de Minas Gerais, e depõe o presidente Washington Luiz, e é onde nós temos o fim da política café com leite. Então, essa é a famosa Revolução de 1930, né, liderada por Getúlio Vargas. Então, está aí o cartaz que o Getúlio Vargas, antes, lógico, de assumir, né, ele tentou sair como presidente, mas, como sempre, política de governadores, né, tem a eleição, só que a eleição sempre é fraudulenta, ela é fraudada, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Um apoia o outro, mesmo se o Getúlio Vargas tivesse ganho, o voto era aberto, todo mundo via em quem votava, então eles simplesmente pegavam o cara que ganhou, a gente quer que esse ganhe, mas esse ganhou, então você pega os votos e joga fora. Então é sempre quem eles queriam. Então tá aqui, ó, Getúlio Vargas, né? Foi derrotado nas urnas, porém, com o apoio de todos os estados, acabou depondo o presidente Washington Luiz. Então, Getúlio Vargas acaba se tornando aí eleito como presidente da República. Na verdade, alguns falam, né, foi um golpe, tá certo? Mas ele veio com uma boa intenção, que foi o quê? Acabar com a política café com leite. Acabar com a fraude eleitoral, acabar com toda essa balela, né, que foi a política de fazendeiros, que vocês, se vocês observarem, só fazia, né, só valia a lei dos fazendeiros, e o povo sofrendo. Então Getúlio Vargas vem, tira o presidente Washington Luiz, né, sem apoio nenhum, tá? Na verdade, o único estado que estava apoiando o Washington Luiz estar ali era São Paulo, tá? Então Getúlio foi até muito fácil essa revolução, que a gente chama de Revolução de 1930. Tá? Então era mais ou menos isso, ó, se vocês olharem essa charge aqui, ó, São Paulo de um lado, Minas do outro, e os outros estados não tinham acesso à presidência. Essa charge ela é muito bacana por isso, tá certo? Tá aí outro muito interessante, né? O voto de cabresto, que é o que? O fazendeiro, eles levando o eleitor para votar. Só que o eleitor era obrigado a votar em quem ele queria. É por isso que sempre alternava Minas e São Paulo, Minas e São Paulo. Então tá aí, ó, Revolução de 30, em novembro de 26, Arthur Bernardes, mineiro,
passou a faixa presidencial a Washington Luiz, paulista, dando continuidade à política café com leite. Ao invés de indicar um mineiro como candidato, a associação indicou outro paulista, Júlio Prestes. Tá? Então é onde rompe a política, acaba que Minas, né, apoia Vargas, apoia os outros estados, e aí eles se levantam, Getúlio Vargas liderando, né, o Rio Grande do Sul liderando, tiram Washington Luiz do poder, e aí Vargas assume a política brasileira definitivamente. Tá? Então Vargas aí chutando os fazendeiros, né? O Getúlio Vargas chutando aí a velha república, a república oligárquica. Então, gente, a gente encerra aqui a República Velha, tá? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham compreendido bem aí a matéria.